E o lucro, no final da conta, vai para uma instituição lá na Suíça chamada FIFA. De 4 em 4 anos, o mundo para assistir a um torneio de futebol. E enquanto muita gente vê rivalidades, heróis nacionais, patriotismo e o amor à bandeira, tem todo um outro universo que acontece por trás das cortinas, que movimenta bilhões. E o que você vai ver nesse vídeo é muito além do que somente jogos de futebol, é todo o negócio por trás do maior evento esportivo do mundo. Para esse ciclo, a expectativa de arrecadação financeira chega próxima de 11 bilhões de dólares. E a pergunta que fica é, afinal, para onde vai todo esse dinheiro que uma Copa do Mundo de futebol gera? Galera, todo mundo acha que sediar um grande evento esportivo é uma ótima ideia pensando no desenvolvimento do país, no negócio como um todo, para o país que está sediando a Copa do Mundo. Mas a verdade é que não é bem assim, tá? Você lembra quando o Brasil sediou a Copa aqui em 2014? Você lembra do tamanho dos gastos que aconteceram no país para poder sediar a Copa? Tinha que estar tudo de acordo com o que a FIFA estava dizendo. E aí tem hoje, inclusive, muitos estádios e vilas, não eram vilas olímpicas, né? Mas as vilas olímpicas vieram logo depois por causa das Olimpíadas. Mas inúmeras construções que foram feitas em prol desses eventos esportivos hoje estão totalmente abandonadas, ou até mesmo não tiveram o uso que se imaginava que teria, e o investimento foi. Mas e o retorno? O que isso trouxe de retorno para o país, afinal? A verdade é que na maioria das vezes não traz nenhum benefício. Quando um país vai sediar uma Copa do Mundo, ele precisa assinar um acordo chamado Acordo de Associação de Sede. E basicamente isso significa o seguinte: o país está dizendo que todas as empresas e todos os parceiros comerciais relacionados à FIFA podem fazer os seus negócios aqui dentro do país e não vai haver tributação ou vai ter uma tributação reduzida para essas empresas e essas parcerias comerciais. O que basicamente significa é que o país não tem um ganho com esse boom de negócios que uma Copa do Mundo traz. Acaba que muitas vezes é só realmente esse artefato de mídia mesmo, mas o país acaba não arrecadando mais, não tem uma entrada maior. No fim das contas, é muito mais prejuízo do que lucro sediar uma Copa do Mundo. E além disso, pessoal, a FIFA exige uma condição chamada de zona limpa, que é basicamente em um raio definido pela instituição, pela FIFA, que nenhum outro tipo de comércio ou publicidade pode ser exposta, exceto aquelas que são as oficiais do torneio, as oficiais que estão linkadas à FIFA. Então acaba que o argumento de que o comércio local, que o fomento do comércio local acontece, na verdade ele é muito mais um fogo de palha do que uma realidade, porque a maioria das empresas não podem nem chegar perto dessas zonas que a FIFA delimita. Então acaba que é muito mais segregado para de fato beneficiar a FIFA e os seus parceiros comerciais do que qualquer outro tipo de empresa ou comércio local do país que está sediando a Copa. E basicamente quem assume todos os custos de infraestrutura, de segurança, de transportes, de isenções fiscais é o país que está sediando e as pessoas que pagam os impostos para que aquele país possa estar pagando tudo isso para sediar uma Copa do Mundo. E o lucro, no final da conta, vai para uma instituição lá na Suíça chamada FIFA. Mas se todo esse mecanismo gera prejuízo para o país que está sediando esse evento, afinal, onde é que está essa riqueza? Como assim que a Copa vai movimentar quase 11 bilhões? Desses 11 bilhões, aproximadamente 4 bilhões, eles estão diretamente relacionados com as transmissões de televisão e os streamings. Então, meus amigos, vejam que o jogo da Copa do Mundo é um jogo da atenção. Quando, durante o ano, você vai ter milhões, bilhões de pessoas concentrando atenção para um único evento. Isso não acontece todo dia. Na verdade, isso acontece a cada 4 anos, quando se tem Copa do Mundo. Vamos dizer que a cada 2, quando tem Olimpíadas, mas a Copa do Mundo ainda é um evento que reúne muito mais os olhares do mundo. O jogo do faturamento, do movimento financeiro que acontece em uma Copa do Mundo é principalmente relacionado à atenção das pessoas. Imagina para um anunciante, para uma empresa que quer captar um grande número de clientes, potenciais clientes. Que momento é mais interessante do que o momento onde o mundo todo está parado olhando um jogo de futebol? Sabe aonde está boa parte desses 11 bilhões que essa Copa deve gerar? Está nos camarotes. Esse é um outro ponto, pessoal, que movimenta muito dinheiro. É algo que antigamente não se tinha. Antigamente era muito mais concentrado ainda na transmissão, na televisão e nos patrocínios. Hoje, a Copa do Mundo tem um fator que é o camarote, é a venda desses pacotes executivos,
para que as pessoas comprem experiências. Antes elas assistiam na TV, depois elas passaram aí no estádio. Agora elas vão no estádio e tem toda uma experiência confortável, diferenciada, com muitas regalias dentro do próprio estádio, com uma visão privilegiada, com pessoas à sua volta, sendo até mesmo um local de networking para trocas e negócios. Entenda que o evento jogo de futebol e o evento jogo de futebol Copa do Mundo não é simplesmente mais apenas um jogo. É um momento de networking, é um momento onde podem sair negócios muito grandes. E sim, também é um momento de descontração, um momento de torcer pelo time que está jogando. Mas é muito mais que isso. E tem uma empresa lá por trás dos panos cobrando valores para disponibilizar esses camarotes. Tem uma grande fatia desse movimento financeiro que está aí. E o terceiro grande bloco de movimento econômico é o patrocínio. Os grandes grupos que patrocinam o evento. Quando você pega Adidas, Nike e outras grandes marcas, basicamente elas estão derramando milhões, bilhões de dólares em patrocínios para que as suas marcas estejam em evidência na Copa do Mundo. Porque quando uma marca está em evidência em um evento que é global, ela não está simplesmente promovendo a sua marca, ela está também ocultando a concorrência. Porque qual é o preço de não aparecer em um evento global esportivo se a sua marca for pensando também na linha esportiva? Então, a grande, talvez a maior e mais imponente engrenagem que movimenta esses bilhões numa Copa do Mundo são os valores pagos de patrocínios pelas grandes marcas, para que estejam nas chuteiras dos jogadores, para que estejam nas faixas de patrocínio dentro do campo, para que estejam nos camarotes, para que estejam em todos os lugares, nos intervalos comerciais, para que estejam nas camisetas, para que estejam em tantos outros lugares novos e criativos que as empresas têm estabelecido. Já vi carrinho levando a bola para o meio do campo com a logo de uma empresa. Já vi N situações acontecendo patrocinadas por empresas, porque aí que está o grande valor financeiro movimentado em uma Copa do Mundo. Quando uma empresa expõe a marca de uma forma tão profunda, ela não está simplesmente te vendendo o seu produto, ela está criando uma memória afetiva no seu subconsciente. Quando você pensar em comprar uma chuteira, você vai lembrar da Adidas. Assim como quando chega o Natal e você vê toda a decoração, você lembra que aquela mesa da ceia de Natal precisa de uma Coca-Cola. Assim também a Coca-Cola vai estar presente na Copa do Mundo, assim também outras marcas, tentando criar no seu subconsciente uma memória afetiva, que aquela marca tem relação com algo extremamente legal, bacana, e que você também quer fazer parte disso, assim como essa marca faz. É toda uma engrenagem que é também psicológica, para que a sua atenção esteja envolvida diretamente com o evento e com a marca. Imagina uma criança que está assistindo uma Copa do Mundo e está vendo lá pela primeira vez os seus ídolos jogando, fazendo a alegria da nação. E aí, qual é a chuteira que aquele ídolo está usando? Qual é o fone de ouvido que ele usa? Qual é o óculos? Qual é a toalhinha? De que marca é? Ele está bebendo o quê? Eu quero beber isso também. Tem todo um fator psicológico muito mais profundo por trás, que gira e movimenta bilhões de dólares. Basicamente, a Copa do Mundo é um grande evento com um grande movimento financeiro, mas em estruturas e moldes definidos por uma instituição que se chama FIFA. Quem mais ganha com um evento de Copa do Mundo são as marcas patrocinadoras, as emissoras de TV e canais de transmissão e os gestores de camarotes, de vendas de artigos que podem ter alguma relação. Mas o país que está recebendo nem sempre é o maior beneficiado. Tem todo esse jogo oculto que acontece quando uma Copa do Mundo é sediada por um país. E aí, você sabia que tinha todo esse mecanismo acontecendo por trás de uma Copa? Pois é, a maioria das pessoas acha que é um evento e que isso traz muitas riquezas e muita prosperidade para o país que está sediando. Mas não é uma verdade, nem sempre é uma verdade. Quando o apito final é soado pela última vez em uma Copa do Mundo, basicamente as empresas e toda essa estrutura que movimenta o evento já começa a pensar no próximo evento e quais serão as estratégias para crescer as vendas e para conseguir cada vez mais crescer os seus negócios. No mundo, tudo é negócio. Tudo que alguém está comprando, alguém está vendendo. E com a Copa do Mundo também não é diferente. Uma paixão nacional, uma paixão mundial, que se tornou uma grande máquina de geração de renda. Só que é só para alguns. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no nosso canal. Já deixa o teu like por aqui também, porque vai nos ajudar muito a crescer aqui no YouTube. Até o próximo.